Fala pessoal, tudo bem? Antes de iniciar o episódio com o Pires, eu vim aqui contar uma novidade para vocês. Quem nos acompanha na rede social já viu. Mas a partir deste episódio estaremos contando com o apoio de 3 patrocinadores. É isso aí, são empresas que enxergaram valor no Printcast e estarão conosco nessa trajetória. Nada mais justo que citá-los aqui brevemente. Um dos nossos patrocinadores é a Semic Tintas Gráficas, uma empresa atuante há mais de 10 anos no mercado gráfico, com tinta convencional e UV para o mercado de offset e metografia e tinta UV para o mercado de flexografia. Tintas Scala, Pantone especiais, metalizada, fluorescente, dentre outras, além de produtos auxiliares, como solução de fonte, pó e outros produtos. A outra empresa é a Croma Microencapsulados, uma empresa com mais de 30 anos de atuação, referência nacional no segmento de aromatização de ambiente, que também desenvolve e produz tintas e vernizes especiais como tinta aromática, hidrocrômica, fluorescente, fosforescente, dentre outras, e também prestam serviço de aplicação para empresas que não conseguem aplicar esses tipos de vernizes. A terceira empresa é a Top Coat Soluções em Verniz, uma empresa nova, com um pouco mais de 2 anos no mercado, mas que vem ganhando dia a dia seu espaço através de soluções em verniz, como verniz brilho, alto brilho, fosco, ultra fosco, soft touch, barreira, blister, perolizado, drip off, dentre outros produtos. Se quiser conhecer um pouquinho mais de cada empresa, na descrição do vídeo está o contato das empresas. Ao entrar em contato com eles, menciona que pegou o contato aqui no Printcast para que eles possam entender que estamos gerando valor para eles também e que eles possam continuar conosco nessa trajetória. Pessoal, é isso. Bom episódio para vocês, o Papo com o Pires está incrível e aproveitem. Valeu! Fala comunidade, sejam todos muito bem-vindos a mais um Printcast, seu canal de interação com o mercado gráfico, onde eu, Robert Almeida, e meu amigo e companheiro de Printcast, Robson Xavier, batemos papo com profissionais de alta performance do mercado. E hoje não poderia ser diferente. Um profissional extremamente competente, um ser humano incrível, um professor muito querido, que deu aula para nós dois, inclusive, José Pires. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, anotem aí, uma gráfica. Vamos começar a noite, né? Vamos calcular aqui juros, vamos fazer projeto, né? Vamos fazendo tudo aqui. Que saudade de fazer isso com vocês, tá louco? Maravilha. Infernizar a vida de vocês, era tão bom, cara. Nada infernizar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, gente. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Legal. Que bom, professor. Que bom que você está aqui com a gente. Para quem não sabe, na nossa turma haviam 2 times. O Uma Gráfica e o Muito Bem. E como se acabaram os churrascos, Uma Gráfica está dando um cacete no Muito Bem, que acho que está uns 3-1, né, Robert? 4-1, alguma coisa. O Muito Bem nunca foi muito bem em campo. Sempre Uma Gráfica foi melhor. Eu já disse que quando vocês voltarem esses jogos, eu quero estar lá, entendeu? Eu quero ir lá. Quero comer esse churrasco com vocês. Pires, é difícil juntar o pessoal. É inacreditável. A gente está tentando, em 10 anos de formação de turma, 15 anos de formação de turma, 10 anos de formados, e não estava dando. No ano que vem, vai completar 15 anos de formados. Talvez a gente consiga. Cada hora não pode, não vai dar. É difícil. É assim mesmo. A vida carrega a gente para outros campos. Pessoal, lembrando, a gente pede para que todos curtam os vídeos, compartilhem e comentem também. O YouTube, ele entende que um vídeo é bom quando tem, principalmente, comentário. Então, é muito comum a gente encontrar com vocês na rua, em feira, em evento, nas gráficas, e o pessoal fala, olha, estou seguindo, que bacana, gosto muito. Então, por favor, faça um comentário lá, nem dizer assim, ó, nossa, que gordo feio. Mas qualquer coisa que vocês escreverem vai ajudar que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo tem aceitação e ele vai sugerir para outras pessoas que estejam procurando os temas, tá bom? Obrigado, valeu. É isso, ficamos muito felizes quando há essa interação com o pessoal, né? A gente gosta demais.
Assim como estamos muito felizes, professor, lisonjeados com o seu aceite aí para o nosso convite, a gente está podendo bater esse papo. Tenho certeza que vai ser muito bom, não tenho dúvida disso. E, professor, cabe a mim hoje fazer a primeira pergunta. Normalmente é o Hobbes que fazia, hoje com esse novo modelo, eu estarei aqui fazendo. Certamente, se não todos, muitas pessoas lhe conhecem, quem está acompanhando esse episódio, mas para contextualizar de uma maneira geral, quem é José Pires, oriundo do mercado financeiro, como foi para o mercado gráfico, como foi essa transição? Conte um pouquinho esse início de trajetória, professor. Então, eu sou formado em administração de empresas, né? E eu fui trabalhar meu primeiro emprego mesmo foi office boy, né? Foi office boy do escritório de arquitetura do meu irmão. Mas depois eu fui trabalhar no mercado financeiro, quando eu já estava na faculdade. E logo no início da faculdade, eu fui trabalhar numa companhia seguradora. Fiquei lá um tempo, aí eu precisava acabar a faculdade, não estava conseguindo. E eu fui trabalhar na indústria cosmética, uma indústria. Era muito legal até. Foi um dos melhores momentos de trabalho. Assim. Aí, depois da indústria cosmética, eu voltei para o mercado financeiro, aí como banco, aí como gerente de banco e tudo mais, que eu fiz um tempo bom aí, fiz uns 10 anos. Contando tudo, deve dar uns 10 anos de mercado financeiro. Cheguei a ser executivo do Banco Nacional, eu fui gerente de agência do Banco Nacional, depois fui executivo, logo em seguida virei executivo do Banco Nacional. Saí do banco para ser, na verdade, consultor, né? E eu estava muito pouquinho tempo de consultor, eu recebi um convite para assumir a diretoria financeira de uma editora de revistas, a Tecnipress. Aí eu assumi o desafio de botar a Tecnipress no eixo, consegui, em um ano e pouco a gente conseguiu. Saí da Tecnipress, eu tive uma passagem muito rápida pelo Unibanco, para fazer uma operação para o Unibanco, lá, que era uma operação de... As primeiras máquinas de autoatendimento de aqueles salgadinhos, né? Aquelas máquinas de salgadinho e tal, eu que participei diretamente para elaborar a operação de leasing disso daí. Aí voltei para o mercado, fui superintendente da Integral Médica S.A., saí da Integral Médica, fui para a Solex, que era uma companhia seguradora, e eu estava lá na companhia seguradora e me chamaram para fazer uma consultoria. Eu falei, pô, acho que não vai dar tempo, né? Apesar que dava para me encaixar e tal. Falei, vamos ver, né? Eu achei que era uma consultoria. Daí eu fui falar com o cara. Daí o cara falou, não, isso aqui é gráfica e eu quero um financeiro aqui, preciso de um gerente financeiro. O salário era o dobro do que eu ganhava. Daí eu fui. Daí eu fiquei 8 anos no mercado gráfico. Um ano e pouco depois, não chegava um ano e meio, eu assumi a diretoria da gráfica. E aí nós fizemos mudanças, fizemos um monte de coisa. Fui estudar, porque eu não entendia nada de gráfica. Não entendia nada. Eu entendia de finanças, mas não entendia de custos, não entendia nada. Eu fui estudar. Eu fui estudar e fui buscar, eu estava até comentando com o Robson, eu fui fazer curso de offset, para entender, os caras me davam uns perdidos, assim, legal, né? Mas eu, enquanto gerente financeiro, eu fui fazer um curso de offset na BTG, que tinha um curso na BTG, que era dentro do Senai, e eu fiz o curso de offset. Fiz um monte de curso para a área gráfica, de produção gráfica, tudo mais e tal, né? Para poder entender o mercado gráfico. E fui entendendo. E fui entendendo também que o mercado gráfico não entendia de finanças, não entendia de custos, não entendia disso. Né? Fui fazer meu mestrado, eu era diretor, eu era sócio de uma corretora de seguros, era diretor da gráfica, dava aula à noite, já dava aula. Eu comecei a dar aula em 93, mais ou menos, 93, 94. E eu já dava aula em outros lugares e tudo mais. E aí eu fui fazer meu mestrado, que foi em cima de mercado gráfico, fui entender mercado gráfico, marketing no mercado gráfico, né? E aí o Manteigas me conheceu nessa história toda e falou, você não quer vir para cá dar aula? Lógico que eu quero, é óbvio que eu quero. Eu entrei no Senai em 2001, que era a primeira turma estava se formando. Eu peguei
o 7º semestre e o 8º semestre da primeira turma. E aí não parei mais. Eu fiquei no Senai. É assim, né? Eu fiquei no Senai até 2016, porque houve aquela mudança geral, e agora estou voltando ao Senai, que nós estamos com a pós-graduação, retornando com a pós-graduação de Gestão Inovadora da Empresa Gráfica. E agora retorno aqui. E assim, dei aula na FATEC, dei aula na FMU, dei aula na UNOPEC, dou aula na FAPCOM ainda, como professor de pós-graduação, focado nessa área gráfica. Finanças para editoras e produção gráfica. Né? Gestão da indústria, né? Na verdade. Como é que funciona a indústria gráfica, como é que é isso e tudo mais. O impacto que tem a produção no custo e tal. Eu vou parar porque daqui a pouco eu vou dar aula. Mas é isso daí que vocês... que aconteceu de eu chegar no mercado gráfico, que eu adoro. A gente percebe essa paixão. Se você me permite fazer só algumas observações, quiçá polêmicas, né? Você comentou que percebeu que o mercado gráfico não entendia nada da questão financeira. Esse não é o problema só do mercado gráfico, essa é a grande verdade. Isso é um problema estrutural do nosso país, né? Onde Sim. O sistema de ensino é muito falho. E falho, depois que, acho que na gestão do Itamar Franco, creio eu, não tenho muita certeza, e quando era proibido o aluno não passar de ano, faz um trabalho no final do ano ali, tá ótimo, né? A escola faz com que as pessoas elas treinem para ser mediana. Você tira a média, passou, você não precisa se esforçar muito. Então hoje tem um dado que aproximadamente... Fernando Henrique, para frente. Fernando Henrique? Fernando Henrique. Foi após o Itamar, então. Tem um dado que aproximadamente 80% da população é analfabeta funcional, ou seja, lê um texto e não consegue interpretar, não consegue fazer cálculo básico rápido, de cabeça, necessita de uma calculadora. Hoje, muitas pessoas saem de um curso, seja ensino médio, até mesmo de uma faculdade, não sabem uma questão básica de fluxo de caixa, uma questão básica de finanças. Né? Então, isso é um problema estrutural do nosso país, né? Vai lá, bolinhas, a grade curricular de uma escola para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Ela não prepara para empreender, ela não prepara para ser um empresário, não prepara para ser um diretor, prepara a mão de obra. Então, essa não é um problema só do nosso mercado gráfico, acho que é lógico. Você falou... Se uma empresa não vende, ela fecha, mas um dos principais problemas é a gestão, e passa, obviamente, por uma gestão financeira. O que você falou é fundamental. Você tem... Como é que você... Um dos grandes problemas de você trazer investimento para o Brasil é o tipo do trabalhador. É o conhecimento, é a cultura do trabalhador, né? Quando eu comecei a gostar de administração e do que eu faço, na verdade, eu devia ter uns 13 anos, porque eu tive aula, uma professora chamava Graziella na escola, no colégio, né? No ginásio, né? Vocês não passaram por isso, vocês não são muito novos. Mas no ginásio a gente fazia um curso chamado Técnicas Comerciais, que era isso. Era exatamente isso. Era o controle, como é que fazia, como é que não fazia. Aí, com 13 anos, que eu estava aprendendo a fazer essas coisas, eu virei para o meu irmão, que já tinha um escritório, e falei, Edu, eu vou... Infelizmente já morreu, mas o Edu, eu vou... Você não quer que eu trabalhe para você aqui para organizar? Meu irmão era uma zona, né, cara? O escritório do meu irmão era uma bagunça. Meu irmão é excelente com desenho e tudo mais, mas basicamente não entendia nada de controle. Eu falei, ele falou, não, tudo bem, faz. E eu fiz, cara. Eu controlava, eu tinha 13, 14 anos. Eu fui controlando o escritório, eu ia resolver problema no banco, eu ia resolver problema em cartório, eu ia resolver problemas que tinham que botar nego no pau, essas coisas todas e tal. E você tinha que ir pessoalmente, né? Não tinha esses negócios, não. Daí eu ia lá para João Mendes, no fórum da João Mendes, eu ia resolver esse problema lá, resolver esse pepino. Ia organizando, e eu gostei disso. A ponto de quando eu estava prestando vestibular, a minha família tem dentistas, né? Minha avó era dentista, eu tinha um tio dentista, e eles queriam, minha mãe principalmente, queria que eu fizesse odontologia, né? Eu prestei para odontologia, e eu entrei em odontologia. Aí um amigo, Elinho, que entrou no colega de escola, né? Colega lá do Costa Braga, ele entrou também, ele me ligou, falou, pô, cara, nós entramos. Eu falei, meu, fica quieto, não conta para ninguém que eu entrei. Quem entrou foi você, eu não entrei. Eu falei, não entrei não. Ô, você tá louco? Aí o Eli falou, nós entramos no odonto. Eu falei, tá bom, mas não conta para ninguém. Não conta, cara.
Nós entramos na USEC, em odonto. Aí ele foi fazer odonto e tal, e eu passei em administração, eu passei muito, eu não lembro mais, mas acho que eu passei em 9º lugar, 8º lugar, alguma coisa assim. E eu fui fazer administração, que era a minha paixão. E é a minha paixão até hoje. Eu estou aposentado, numas, né? Mas eu estou há mais de 40 anos trabalhando com isso e para mim é a minha paixão. Eu gosto disso. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de ensinar isso. Porque eu dei aula disso na engenharia, né? Nos cursos de engenharia, na Cruzeiro do Sul e tudo mais. Porque isso é fundamental. É básico, é o dia, né? Eu tenho um curso que eu dou, e esse curso é gratuito. Eu faço isso para o AME, que é assistentes muito especiais, que são rapazes e moças que têm síndrome de Down. E eu faço o curso com eles que é Finanças para a Vida. Porque você precisa ter um pouco de finanças, né? Eu faço isso, cara, já fiz isso até na cadeia, vocês querem saber. Eu já dei esse curso na cadeia. E é impactante, impactante. Foi uma grande aula para mim, foi uma grande lição. Porque é isso, você precisa ensinar as pessoas a controlar isso, a controlar dinheiro, e a gente não sabe lidar com isso. Você pega um americano, ele tem isso na escola, economia do lar, é grade curricular. Sim, e aqui no Brasil nós estamos discutindo hoje se é viável ou não, se nós vamos colocar ou não. Aí tem uma esquerda que diz, não vamos colocar o quê? Que tipo vamos colocar umas bobagens, umas coisas idiotas, que o cara sai de lá sem saber nada, porque a maioria não faz um curso técnico. A maioria não faz um curso técnico. A maioria não aprende nada que vá colocá-lo no mercado de trabalho. Ele aprende o básico, importante. Entenda, eu não estou negando a importância do conhecimento de ciências, de matemática, sem dúvida. Português, fantástico, precisa ter. O SPB precisava ter de novo. Né? Precisava ter tudo isso aí de novo. Não estou negando. É que, no meio dessa história toda, tem uns conteúdos, que eu não vou entrar em detalhe para não criar polêmica, mas tem uns conteúdos que realmente podia deixar de lado e colocar coisas que importam. Como é que eu controlo uma empresa pequenininha, uma MEI? Como é que eu controlo uma microempresa? Sabe, a minha mãe vende marmita, eu preciso ajudar a minha mãe a vender marmita. Como é que eu faço isso? Como é que eu controlo a venda de marmita da minha mãe? Como é que eu controlo Isso daí foi uma demanda de um cara aqui que eu tento trabalhar com o povo aqui do Taboão da Serra, muito gente boa. O pessoal faz umas coisas fantásticas aqui. E ele falou para mim, Pires, eu tenho uma barbearia. Eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso aprender a cuidar da minha barbearia. Sabe? A cabeleireira, as coisas básicas de controle desse negócio. Como é que eu controlo isso? E é isso que eu fico um pouco revoltado, porque eu já fui procurar governos para dizer, escuta, eu faço esse treco aí. Eu ensino esse negócio. Pô, bacana, que legal, mas aí precisa fazer não sei o quê, precisa falar com um fulano. Não tenho paciência. Eu faço sozinho. Às vezes eu faço sozinho. Eu pego os malucos aqui e faço isso. Eu faço os negócios sozinho. Não preciso de ninguém para ser louco, eu não preciso de ajuda, não. Eu sou louco sozinho mesmo. Pode deixar. Eu me viro com esse treco aqui. Professor, 100%. O conhecimento ele é ótimo, né? Mas hoje, nós aqui adultos, né? Vê cada coisa que a gente não usa. NMC, fotossíntese, por aí vai. É legal, óbvio que é legal, tem que ter, óbvio, é conhecimento geral, mas tem que ter esse enfoque em empreendedorismo, gestão de vendas, gestão de emoção, oratória, financeira, fluxo de caixa básico, né? E é isso, porque o que sustenta o país, né? E o Estado quer que as pessoas, a grande parte das pessoas pensa que é o Estado. Não é a iniciativa privada, e quem faz a iniciativa privada são as pessoas, e quanto as pessoas são mais preparadas... Exatamente. Elas vão gerar riqueza, né? Elas vão gerar emprego, elas vão gerar renda, elas vão gerar consumo. E eu não gosto, né? Acaba sendo até naturalmente, quando a gente fala, pequeno empresário, microempresário, não existe. O que existe é microempresa, pequena empresa. O empresário é grande, não importa o tamanho da empresa, o empresário é grande. Exatamente. É quem faz esse país se desenvolver, crescer. E isso, quando você tem uma estrutura de ensino que te prepara, é muito melhor para o desenvolvimento do país. Mas o Estado não quer isso. Essa é a grande verdade, né?
Eu não sei exatamente o que acontece. Eu fui consultor no MEC. O MEC tem pessoas maravilhosas. Tem umas professoras, tem uns caras, tem uns professores que são maravilhosos, que têm um pensamento incrível, mas eu não sei. Quer dizer, eu sei, é uma influência política muito forte, lógico, é um ministério, né? Agora, que eu acho assim que deveriam, a minha opinião, ouçam os técnicos do MEC. Ouçam os técnicos do MEC. E eles vão dar soluções muito melhores do que você escuta pelo mundo afora, aí, pelos Brasílias afora. Pode ter certeza disso. É impressionante isso, né? O Robert falou do empresário. Ontem nós estávamos numa reunião, à tarde, no começo da noite, com um casal de empresários. E eles têm a empresa é pequena, é da área gráfica e é pequena. E a proprietária, ela falava assim: você espera um pouquinho que agora eu tenho um assunto de produção para resolver. Então ela saía da reunião, porque eles tocam a empresa sozinhos. Eles saíam da reunião e ela ia fazer isso. E de repente ela começou. Aliás, ela é muito querida, viu? Uma pessoa sensacional. E no meio da conversa ela começou a dizer: olha, eu sou a produção, eu sou o financeiro. Ser empresário demanda que você seja multifacetado, você tem que saber um monte de coisas. E as pessoas não são, não é dito isso para ninguém. O aluno, ele não aprende isso. Aí o cara, ele cai no mercado de trabalho e ele acha que o empresário é um sujeito que teve muita sorte, que nasceu milionário e do qual ele tem que se comportar como adversário. Infelizmente, essa é o pensamento da massa, né? E por que essa massa tem que continuar burra? Quanto mais ela continuar burra, melhor para poder manipular. Essa história da progressão automática, Robert, foi um acordo que o Paulo Renato, que era ministro da Educação, fez com o FMI. Então, o FMI emprestou um dinheirão para o Brasil e falou assim: Brasil, o que você vai me dar de contrapartida? Vou acabar com o analfabetismo. Aí você forjou um acabar com o analfabetismo e a progressão automática era uma forma de impedir a evasão escolar. Então, a gente só trocou milhões de analfabetos por milhões de analfabetos funcionais. Sim. Ele conseguiu a proeza de adicionar o título funcionais aos analfabetos. O Robson, um comentário, vamos se estender nesse assunto também, né? Qual que o política tem 4 anos, quiçá mais 4 anos, né? E o que ele quer deixar ali de história para o legado dele, né? Quantas pessoas se formou, quantas pessoas teve acesso a uma educação, ou seja, são números muitas vezes inflados. Essa é a grande realidade. E é o que você falou aí, que, vou acabar com o analfabetismo. Aí criam-se mecanismos para passar de ano. São números inflados. Aí você vai para a realidade, não é bem assim, né? Isso é um pensamento retrô. Se não existisse iniciativa privada, nenhuma, vamos uma coisa utópica, né? Se não existisse nenhuma iniciativa privada, consequentemente não teria ninguém emprego, passando fome. O Estado não é capaz de suportar tal demanda, é porque o Estado depende de impostos. É um verdadeiro carrapato, né? Mas o Estado quer que as pessoas literalmente acreditem que nós dependamos deles. É por isso que eles não investem tanto em educação e não estão se preocupando com isso. Essa para mim, opinião, Robert, é a grande real. É verdade. Terrível. E Pires, a propósito do assunto educação, recentemente você assumiu a superintendência da Andigraf, que é uma associação nova, importante, que tem uma cobertura, se não for nacional, é quase que nacional. É um desafio monstro, porque a gente sabe, a gente discute isso. Para quem não sabe, participo com o Pires de um outro podcast, que é um projeto dele, que chama Boas Impressões. A gente já discutiu lá várias vezes a questão do apagão de mão de obra. E aqui no Printcast a gente está falando de pessoas humanas.
Mas, Pires, não só no âmbito da Andigraf, qualquer um dentro de uma estrutura que tenha cobertura nacional vai ter que ter essa preocupação. Formação de mão de obra, qualificação, vai ter essa preocupação. Qualificação de mão de obra, geração de informação para que as pessoas possam explorar suas competências. Fala aí desse teu desafio, porque isso é novo. A maioria das pessoas não sabe ainda que você é o superintendente da Andigraf. Verdade. Aliás, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque foi um prazer e assim, foi uma coisa que não era muito esperado, começou com uma conversa e a conversa evoluiu. Você imagina uma pessoa com 62 anos de idade, por mais que eu tenha formação e por mais que tenha coisa, no Brasil não é muito normal isso, você assumir um cargo executivo. Eu fui contratado, eu não tenho gráfica para fazer parte de associação, né? Então eu fui contratado como executivo e para mim é um prazer enorme fazer isso. E você tem razão. O foco maior que nós temos na Andigraf é formar pessoas. A gente precisa formar mão de obra, a gente precisa formar gestores, porque é fundamental. O mercado gráfico ele só vai crescer, qualquer mercado, né? Nós estamos falando de mercado gráfico, mas a gente vai falar de qualquer mercado. O mercado só vai crescer na hora que você tiver pessoas preparadas, treinadas e motivadas para isso. O mercado cresce assim, né? Robert, você falou um negócio que é verdade. A gente, como empresário, eu acordo já disposto a fazer o que eu gosto de fazer, que é trabalhar, que é fazer as coisas e correr atrás. Lógico, tem dia que você está meio capenga. Tá. Tem dia que você está meio capenga. Mas, às vezes, no meio do dia, aparece um negócio muito bom e que você consegue resolver e você dá aquele up, né? Você sobe, vai atrás e tal. Porque se você não for assim, primeiro que você não consegue ser empresário, você não consegue ser nada. Porque o empreendedorismo, ele não é só o empreendedorismo, não é só o cara que cria uma empresa. Você tem um intraempreendedor, que é aquele cara que está dentro da empresa desenvolvendo uma série de coisas. Aí esse cara teve sorte na vida. Ele levanta cedo, chega cedo, vai trabalhar, ele conversa com todo mundo, ele vende uma ideia para todo mundo, ele vai buscar, ele vai atrás. Esse cara também tem uma importância muito grande. E a gente precisa disso. E o desafio da Andigraf, o desafio que eu tenho na Andigraf com a diretoria é trazer conhecimento, é levar conhecimento para esse público que está aí nas gráficas. A gente representa empresas pequenas, a Andigraf é basicamente empresas pequenas, e nós vamos levar conhecimento para esse público todo. Nós estamos fazendo isso, né? Nós já estamos com uma grade de atividades para serem desenvolvidas e tudo mais, porque nós precisamos fazer com que a ponta seja treinada, sabe? Como o Robson gosta de falar, eu escutei muito, eu acho isso legal, o cara da trincheira, sabe? O cara da trincheira, ele precisa estar preparado para isso, para entender o que ele está fazendo, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas eu vi a gente colocando maisena na tinta, né? Porra, coisa maluca. Lavar a máquina com gasolina. Pô, sabe? Você tem que entender que não é assim que a coisa funciona, né? Tem que melhorar. Mas funciona. Não funciona bem. Funciona, mas não funciona bem. Você precisa levar conhecimento dessas pessoas. Precisa aprender a precificar o que você está fazendo. Você precisa entender o que é um ponto de equilíbrio. Você precisa fazer seu fluxo de caixa acontecer. Você precisa entender o negócio gráfica. E é isso que a gente vai fazer, que a gente vai trazer através da Andigraf, que é a minha paixão, né? Vocês foram meus alunos, vocês sabem quanto que eu amo fazer isso. Eu vou trazer isso. Eu continuo estudando para melhorar a maneira de como eu vou colocar isso e as novas coisas que estão acontecendo, as novas tecnologias, os novos modelos de negócio que a gente precisa entender. Porque tem modelos novos.
E a gente precisa fazer com que todo mundo entenda esse modelo novo, que você trabalhe de maneira mais colaborativa. É fundamental que seja mais colaborativo. Esse é o desafio, né? Eu não tenho data de término, é um contrato aberto, mas eu estou como superintendente executivo e a minha vontade é levar conhecimento para todo mundo que está ligado ao Andigráfico. Pode ter certeza disso. E para quem não está também. Que legal. Ô, Pires, só uma coisa que a gente não falou, eu sei porque você me contou numa viagem, sei lá, que a gente fez. A sua tese de mestrado foi em cima do mercado gráfico e em cima do pequeno gráfico. Foi. Então você tem um raio-x que poucas pessoas têm. Foi difícil, inclusive, viu, Robson? Porque fazer com que as pessoas respondessem era ter que sentar na frente deles, porque se eu mandasse alguma coisa por e-mail, não ia voltar. E eu conversei com os empresários. Eu sentei na frente do empresário e conversei. É o tal negócio, né? Isso faz muito tempo, mas não mudou tanto a cabeça. Assim, mudou, mas não mudou tanto. Foi bastante tempo. A primeira tese. A segunda tese também. Só que a segunda tese foi com bases em outras coisas, né? No segundo mestrado. Mas a primeira tese foi isso mesmo. A gente foi atrás da empresa entender qual era a dificuldade. Eu sempre falo isso, né? Nós trabalhamos com a indústria gráfica, no geral, trabalha com marketing e trabalha com comunicação. E nós somos muito ruins em marketing e em comunicação. É verdade. E eu falo isso para os gráficos, a grande maioria fala, pô, você tem razão. Você tem razão. É engraçado porque você fala assim, a maior rede de gráficas do país é a Andigráfica. É uma das maiores, é a maior do mundo. Perdão, é a Alpha Graphics. É a rede de gráficas. É uma franquia. O dono da franquia não entende de gráfico. Ele já falou para mim, eu não entendo nada disso. Mas eu entendo de marketing e entendo de estratégia, que é o Rodrigo Abreu, puta, cara fantástico, inteligentíssimo, que eu aprendo muito com ele. E ele falou para mim, ele falou, eu não entendo de gráfico. Eu entendo de estratégia e entendo de marketing. E aí, o tamanho que é a Alpha Graphics, né? No mundo inteiro, ela é enorme. O Rodrigo é o CEO no Brasil, né? Ele está na parte do Brasil. E ele ouve muita gente, ele escuta muita gente, a gente bate papo, tudo, porque ele tem essa visão, né? De enxergar o mundo. O mundo é muito grande, a gente tem que entender as coisas, a gente tem que falar e ouvir as pessoas, todo mundo. Você tem que ouvir o cara, né? Na minha segunda tese de mestrado, eu fui trabalhar uma teoria que chama teoria de RBV, que é do Jay Barney. Eu não vou ficar explicando isso, porque isso aí é chato. Mas eu fui entender como é que funcionava isso na Abril. Lá na Abril. Eu falei com os caras na Abril e tal. Ele falou, aqui tem uma consultoria, Abril, tá com uma consultoria aqui e tal, não sei o quê. E agora os caras criaram um negócio que é sugestões, blá, 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 blá. Legal, bacana. Falei, mais ou menos, né, Pedro? Porque não é assim, não. Não, falei, não. Sabe por quê? O senhor Vitor Tivita, ele descia todo dia lá do andar da presidência, ia na fábrica e ficava do lado do operador e falava, e aí, como é que tá isso aí? Daí o operador falava, tá bom, mas podia melhorar que se fizesse isso aqui, fizesse aquilo lá. Mas se mudar aqui, aquilo lá melhora, se fizer assim, fica melhor, não sei o que, não sei o que. O senhor Vitor Tivita. Nós estamos falando de Abril lá atrás, 70, 80. E ele subia, chamava os devidos gestores e falava, escuta, muda aqui, muda lá, fala para aquele cara lá, porque ele que está fazendo isso. Ele que mandou, e fala, manda ele fazer lá, dá suporte para ele fazer e tal. É o senhor Vitor Tivita fazer. A teoria chamada disso daí, que é Recursos Basic Review, que é recursos básicos, recursos internos, né? Avaliação dos seus recursos internos, que passa basicamente por pessoas. São 3 recursos, né? São recursos financeiros, recursos físicos, que se passa pelo financeiro e tudo mais, tecnológico, recursos pessoais, né? E recursos organizacionais.
Só que não adianta você ter dinheiro e ter técnica se você não tiver recursos bons de pessoas, porque também não vai ter recursos organizacionais. Né? Então, você tem que ter pessoas trabalhando. Se você investir em pessoas, vai dar resultado. Haja visto o que aconteceu na Coreia. Na Coreia, na década de 60, o cara era muito pior que o Brasil, na Coreia do Sul, era muito pior que o Brasil. Aí entrou um presidente, o cara perguntou para ele assim, qual é o seu plano de governo? Ele falou, educação. Em primeiro lugar, educação. Em segundo lugar, educação. Em terceiro lugar, educação. Em quarto lugar, educação. Se a gente não tiver educação, isso aqui não vai para lugar nenhum. Olha a Coreia. Olha a Coreia. Quando eu estava na USP, brigando por uma vaga no mestrado, eu encarei dois coreanos lá. Eu tive que encarar 2 coreanos porque eles estavam disputando comigo a vaga. Eles não entraram. Eles ficaram. Eu passei, eles ficaram. Mas é isso que acontece. Você tem que ver. O grande desafio da Andigraph e o meu desafio que eu assumi para mim como superintendente é que eu tenho que levar educação para todos eles. Eu preciso. E eu dependo de muita gente, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso tudo. Eu tenho conhecimento de gestão financeira, da parte financeira, da parte de economia, essa parte toda, tudo bem, a gente conversa. Mas o restante, eu preciso de gente. Então, dependo de outras pessoas. E eu tenho pessoas muito boas, como vocês, inclusive, para me ajudar a chegar nesse ponto, que é o que eu preciso fazer. Né? É a minha vontade, é o que eu vou fazer. Que bacana, Pires. É muito bom. E é muito bom o mercado saber disso, o mercado conhecer isso. Como você disse, a gente se comunica mal. O mercado e a gente, o Printcast, ele é ouvido pelas pessoas muito ligadas à operação, não à gestão. Óbvio, todo mundo assiste. A gente está até feliz por saber de patrão que foi elogiar um funcionário que foi entrevistado por nós e tal. Mas o Robert, inclusive, poxa, ele estava dizendo outro dia, teve numa gráfica, e os caras, a gente assiste, que legal, manda um abraço lá e tal. É bacana, e é importante essas pessoas saberem disso. E existem iniciativas e que tem gente pensando em trazer condições melhores para eles que estão no ponto lá. Que bom, Pires. Sim, com certeza. Ô Pires, bastante interessante, tu comentou da Alpha Graphics, né, da questão de marketing e comunicação, dando exemplo da Alpha Graphics, né? Eu falo que o marketing, ele ajuda, e ajuda muito, óbvio, né, a empresa a vender, né, mas o que atrai e retém talentos é uma cultura de empresa, né? E o marketing, hoje você tem várias, até não hoje, mas enfim, hoje talvez esteja muito mais democrático a internet, né? Muito mais acessível, né? Você tem várias técnicas, né? Desde outbound marketing, que é aquele tradicional que você vai atrás, você imprime folheto, enfim, você vai literalmente atrás do cliente, como se fosse uma venda ativa, né? Isso normalmente apresenta aí um custo de aquisição mais elevado, né? E você tem uma técnica de inbound marketing, né? Que são várias técnicas dentro desse conceito, que é mais por atração, né? Com conteúdo de internet, você usa vários canais, como você comentou aí, o e-mail, o pessoal não respondia a pesquisa e tal. Você tem vários canais para chegar no seu cliente, você tem que ir testando, né? E aquela que tem maior retorno de acordo com quanto você investe, de acordo com quanto o cliente vem, e normalmente nesse inbound o custo de aquisição é menor. E hoje a empresa tem que saber utilizar esses canais justamente para estar atraindo os clientes. Sim. Atrair, nutrir, converter, passar por uma cadência de funil ali, e quem sabe jogar esse jogo, normalmente ele leva vantagem nesse mercado que é extremamente competitivo, né? E só um comentário, Andigraph, Pires, tu comentou de formar profissionais, né, ou de qualificar os profissionais, né? Quando a empresa ela tem bons gestores, né, bons profissionais, dos quais vão aplicar técnicas muito boas ali, processos muito mais otimizados, processos rentáveis, os processos de acordo com o que tem que ser, você automaticamente a empresa, só nessas melhorias, ela torna a margem de contribuição dela melhor, que torna o seu resultado líquido melhor, e, consequentemente, você retroalimenta isso na própria empresa, na equipe, na geração de emprego, enfim, ele vai se retroalimentando, e é isso que faz com que qualquer país se desenvolva, né? Empresas eficazes gerando emprego e tendo essa retroalimentação. Então, parabéns pelo trabalho e que venham profissionais cada vez mais bem formados aí para estar gerindo boas empresas. Amém, vamos lá. E passando por essa parte de gestão,
Você tem a tua empresa JP, certo? Sim. Que é uma empresa de consultoria. E conta um pouquinho mais Treinamento. para nós, como é que funciona, o tipo de mercado tu atua, enfim, como é que funciona essa dinâmica da JP? A JP é uma empresa de consultoria e treinamento e atividades de gestão financeira e administrativa. Nós atuamos em todos os mercados, porque é uma área muito ampla, né? A gente trabalha com muito amplo. Eu tenho eu tenho clientes que trabalham com corda, que é uma fábrica e loja de cordas, que é a Casa das Cordas. Eu tenho a Viva GNV, que trabalha com gás, e tem outras, né? De outras empresas e tudo, obviamente gráficas, né? A gente desenvolve muito projeto aqui no Brasil e fora do Brasil. A gente desenvolve alguns projetos para gráfica. E cuidamos de treinamentos de várias empresas e instituições, né? Nós trabalhávamos com a extinta, infelizmente, a BTG. Eu fui consultor da BTG por muitos anos e fui conselheiro da BTG, inclusive, mas saí da BTG antes um pouco como conselheiro, continuava como consultor, atendo instituições como o Instituto Evaldo Lodge, como a Sebrae, enfim, outros institutos que pedem para a gente estar presente lá para desenvolver algumas coisas, algumas federações de indústria. E trabalhamos não só com a parte financeira, com a parte de custos, mas com a parte estratégica, né? A gestão estratégica, a gente cria modelos de gestão estratégica para empresas, para gráficas e tudo. Fazemos projetos, né? Nós tivemos aí um projeto para transformar uma gráfica em gráfica de embalagem. A gente teve vários, né? Nesse período aí de pandemia, a gente teve vários projetos transformando gráficas que eram gráficas de jornal, gráficas de material promocional, um pouco de livros, e transformando a gráfica de embalagens. É bem verdade que não é tão simples assim. A gente apresenta o projeto, mostra o caminho e o cara vai seguindo conforme dá para fazer também. Porque o dinheiro não serve para, não dá para tudo, né? Você não tem. Eu falei isso para vocês não vão lembrar na aula, mas eu falei para vocês que os projetos eles são mutuamente excludentes, porque quando você escolhe um, obviamente o outro vai ficar de fora, porque você precisa de dinheiro para os dois. Então eles são mutuamente excludentes. Então, você apresenta esse projeto e fala, olha, esse é o caminho 1, esse é o caminho 2. Qual que você prefere, né? Então você escolhe aqui. Ah, não, eu sei o que eu quero. Daí tá bom, a gente vai atrás daquilo que eu sei o que eu quero, então vamos atrás desse negócio, né? Eu tive casos de o cara querer fazer embalagem com empresa, com máquina de uma GTO, né? Uma GTO 4 cores. Não dá, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar que não dá, né? Se você quer fazer volume, se você quiser trabalhar com coisa, não dá para você fazer com... O equipamento não permite. O equipamento não é feito para isso. E o equipamento não permite isso. Não use o equipamento para isso, porque não vai dar certo, né? Não vai... Em 4 cores, não vai dar para você fazer embalagem. Enfim, a gente vai falando, olha, desiste disso aqui. Infelizmente, a gente tem que falar mesmo. Falar, só desiste, porque isso aqui não vai. Você não vai ter cacife para bancar o que está acontecendo, né? Então, a JP é isso, né? E a gente tem cursos direto. Hoje a gente tem junto à Andigraf, a JP é o braço que faz os treinamentos e até algumas consultorias da Andigraf. Nós temos uma grade de cursos. Nós já temos pronto, né? 22 cursos preparados. Faltam alguns, mas a gente vai colocando aos poucos. Mas já está pronto, a gente está, nesse momento aqui, já está disparando, né? A gente já está disparando as coisas. A JP, além da JP, tem a LZ Seguros e Soluções Financeiras, que é uma corretora de seguros, e nós operamos com financiamento também, que está comigo e com meu sócio. Ela é nova, né? Ela é muito nova, ela não tem 2 anos ainda. Mas a gente está fazendo trabalho aqui, trabalhinho de formiguinha, né? De formiguinha, vamos lá, entregamos um papelzinho, cartãozinho, tal, mas estamos indo lá, que é o que faz. E aí, às vezes, eu mesmo paro no dia e falo assim, putz, eu fiz tudo. Eu tenho uma lista aqui do meu lado
Eu mantenho uma lista aqui do meu lado, tudo que eu tenho que fazer na semana. Domingo eu sento aqui e faço isso. E às vezes eu olho a lista e falo, não vai dar. Não vai dar. Aí no meio disso tem gravação do Boas Impressões. E aí no meio disso tem mais uma gravação de alguma coisa. A gente vai falar. Nós temos lá um programa com a Cristina Simões, fantástico. Cristina Simões, que é questão pessoal. E eu estou fazendo uma série de programas com ela. Então tem programa também para fazer, né? Então, mas assim, é gestão de tempo, né? É uma coisa que eu faço há tanto tempo que já nem enxergo mais isso, nem olho mais. Mas eu lanço aqui, eu tenho que controlar minhas coisas aqui, porque é muita coisa, é bastante coisa. E agora que está começando a voltar as viagens, né? Está começando a agendar as viagens de novo, daí é diferente. Nós, né, Robson, nós passamos lá 2018 na estrada, 18. Né? 17, 18, nós passamos na estrada, viajando o Brasil inteiro. Era muito gostoso. Foi uma época muito boa. A gente se divertia muito. A gente se divertia demais aquilo. Tinha o Danielzinho, que é o MacGyver, né? O MacGyver inventava cada uma, cara, que você não acredita que ele conseguia, né? Depois do chip do celular para o Robson, aí não tinha como encaixar o chip. Ele achou no chão. Nós estávamos no porto lá em Tocantins. Isso. Lá em Palmas do Tocantins. Ele achou no portinho, ele achou um encaixe para colocar o chip. Só ele mesmo, cara. Só ele. Só ele. E não sei se vocês sabem, eu quero dizer a todos vocês, se vocês estiverem seca na cidade de vocês, chamem o Robson. Pode chamar o Robson, porque ele vai e vai chover. Não precisa chamar índio nenhum, não precisa chamar nada. Você chama o Robson. Nós fomos para Teresina, choveu em Teresina. Teresina é seco para burro, choveu em Teresina. O pessoal queria que ele ficasse lá. Choveu em Floriano, que é Tocantins. Do Seu James. Do Seu James, é verdade. Seu James, o Robert conhece lá o pessoal, o James, a Laiana. O Seu James falou assim, lá na minha cidade, em Floriano, choveu tanto, deu enxurrada que carregou o carro, arrastou o carro. E choveu no Tocantins, cara. Nós saímos de Palma, nós saímos de Teresina e fomos para o Tocantins. No dia seguinte da nossa palestra, choveu. Eu jamais convidaria o Robson para a praia. Pois é. Não, mas inclusive, para quem não sabe, eu nasci em Ubatuba, por isso que Ubatuba chove tanto. Uba-chuva, né? Ninguém sabe. Eu falo que foi aqui no Belenzinho, mas foi em Ubatuba que eu nasci, por isso que cai tanta água ali. O presidente, tu comentou, me chamou duas coisas, chamou a atenção. A tua segunda empresa falou que tá devagarzinho e tal, né? Me fez lembrar muitas, associar, na verdade, né? Muitas empresas que começam, e tem que ser assim devagarzinho, porque até porque crescer custa dinheiro também. Sim. Mas quando digo devagarzinho, é com os recursos próprios, no sentido da própria empresa se mantendo, ela mesmo se levantando aos poucos. Ela né? se paga, Ela tem que se pagar, né? O que acontece com muitas empresas, às vezes, se sai em busca de dinheiro, sócio investidor, que seja, você fica tão diluído no seu negócio, né? E aí você nem é mais dono do seu negócio. Isso acontece principalmente com startups que querem crescer a todo custo para serem vendidas, e o cara sai ali diluído com 1%, 2% da empresa e olha lá, né? E olha lá. A gente está investindo em marketing, né? Então a gente está tirando dinheiro para investimento de marketing. Né? Está retroalimentando o processo. Retroalimentando o processo. Para nós mesmo, nós pagamos um almoço no final do ano. Tá ótimo, Foi né? isso. Tá bom demais. Ótimo. E uma outra coisa, comentou de projeto 1, projeto 2, eu sei que cada caso é um caso, eu vou só trazer uma coisa que eu acredito, né? Que as empresas têm que ter um pensamento dentro de um conceito até de certa forma atualizado, recente, né? É um conceito de empresas ambidestras. Que é esse troço de empresas ambidestras, né? Pô, a empresa ela tem um core principal dela, né? Ela tem ali o que ela sabe fazer. Então, esse é o tipo o motor 1, cara, não pode jamais desligar esse motor, porque é o ganha-pão dela, é onde ela gera dinheiro, né? Mas ela tem que ligar o motor 2, que é o motor de inovação, o motor de olhar a longo prazo. Pô, como vai estar o mercado daqui a 5 anos? Porque depois de 5 anos, antigamente,
você tinha uma disrupção a cada 20, 30 anos. Hoje, anualmente, está mudando um monte de coisa, está muito rápido essa questão tecnológica, né? Então, o motor 1 sempre ligado, cara, não pode deixar jamais desligar. E o motor 2 tem que ligar no sentido de pensar na sua empresa daqui 5 anos. O que você pode fazer para daqui 5 anos você estar competitivo? Estou falando 5 anos, mas cada empresário usa o tempo adequado para o negócio dele, né? Ou seja, você tem que, daqui 5 anos, você mesmo destruir a sua empresa atual, porque se você não destruir, um novo entrante vai destruir, alguém que está pensando a longo prazo vai destruir. Então, o motor 1 ligado sempre, o motor 2 sempre aí chamando a atenção para essa inovação. Isso que é um conceito de empresas ambidestras. Então, as empresas têm que ter esse pensamento, que se ela quiser fazer o core dela o resto da vida, alguém vai chegar um dia e vai botar ela para trás, né? Você vê aí táxis, Blockbuster, N exemplos que tinham uma certa estabilidade há uns anos atrás, hoje praticamente não existe. A estabilidade não existe mais, né, Robert? Não, a verdade é essa. Nenhum segmento da vida. Nenhum segmento da vida. Aí a diferença de visão ampla e visão de túnel. Quando você está muito focado no seu core, e você tem que estar, mas quando esse focado está em visão de túnel, você só enxerga isso, você não consegue enxergar para o lado, você corre o risco de bater na parede. Porque o lado está te dizendo as coisas. Olha, isso aqui, aquilo lá, vai para cá e tal. É o que está acontecendo, e aconteceu muito no mercado gráfico, quando nós tivemos lá atrás, ainda eu peguei uma boa parte disso, quando você tinha as notas fiscais impressas. Sim. Isso nunca vai acabar, isso nunca vai acabar, isso nunca vai acabar, né? E acabou. E o cara não estava olhando ao lado, né? Ele não estava olhando, pô, tá chegando a internet, tá chegando não sei o quê, tá chegando não sei o que lá. Opa, peraí, o que vai mudar aqui? Vamos começar a enxergar esse lado, vamos Sim. começar a ver o que está acontecendo aqui, e a gente vai mudando, né? A gente tem que mudar. Hoje nós temos, e eu tenho alguns clientes assim, que eles têm, por exemplo, eles operam ainda em offset, não que vai acabar, porque isso é mentira, né? Eu não vou nem discutir esse negócio. Bobagem do caramba. Você está com offset aqui, mas daí você está atendendo, é um caso real. O cara está fazendo embalagem aqui. O cliente dele perguntou para ele: você faz rótulo ou você faz etiqueta? Na verdade, etiqueta. Ele falou: ainda não. A resposta foi: ainda não. Aí, mas por quê? Daí começou a entender. Falou: peraí, espera um pouquinho só. Esse negócio aqui está indo para cá também, ó. Eu tenho aqui, mas eu tenho aqui também. Pô, peraí. Daí como é que eu faço? Vamos entender aqui. Chamaram um cara, ex-aluno do Senai, inclusive. Daí o cara explicou: ó, isso aqui é assim, assim, assado. Pá. Entendi. Espera um pouquinho. Aqui, ó. Meter uma máquina para fazer etiqueta. Manda pau na etiqueta. Manda pau. Ó, você precisa de etiqueta, não precisa. Eu faço. Eu estou fazendo etiqueta. Conclusão, o cara começou a migrar para lá. Né? Então, ele abriu a visão, ele começou a enxergar o lado que está acontecendo. E é isso que tem que fazer. Você não pode ficar focado, você não pode ficar. Eu tive uma vez um cliente, uma gráfica, né? Aí o cara falou assim: mas vocês fazem banner? Não, eu faço offset. Eu falei: você acabou de perder o cliente. Se você não entender, com certeza você perdeu. Porque ele vai procurar um cara, que o cara vai chegar lá e falar: e aí, o que você faz? Volta ao Alfagráfica. Entra no Alfagráfica e fala assim: você faz caneca? Ele falou: faço. Você faz livro? Faço. Você imprime? Você precisa que imprime? Você faz fachada? Faço. Porra. Você faz caneta? Faço. Você imprime caneta? Imprime. O que acontece? É uma rede. Não é toda loja que tem tudo. Não é. Você joga na rede. E a rede vai resolver. É isso que está acontecendo. Então, é isso que eu digo. Você precisa trabalhar colaborativamente com a rede, com a sua rede. Criar uma rede sua. E trabalhar os caras aqui. Eu tenho um cliente que fez isso. Ele falou: eu não consigo fazer tudo, eu consigo impressão digital e consigo offset. Beleza. Também não sou tão grande assim para fazer o resto. Mas o vendedor vai lá, bate na porta, o cara fala assim: pô, você faz banner? Eu falei: faço.
Ele tem um parceiro que faz o banner, ele tem um parceiro que faz a impressão da fachada. Ele tem um parceiro que, se precisar, ele tem um parceiro, inclusive, de impressão 3D. Ele tem o cara. Ele trabalha e junto. Vou te dar um outro exemplo, Paulo. Existiu, fechou, mas por outras razões. Não foi porque não deu certo. Deu certo. É que daí cresce o olho, os sócios não conseguem entender as coisas. Tinha uma gráfica que tinha duas máquinas boas, uma Heidelberg e uma Commodore, e aí ela não estava tendo demanda para fazer as máquinas rodarem para valer. Aí tinha mais duas gráficas que não estavam conseguindo manter as máquinas que tinham, porque não deu certo. Juntaram 3 gráficas com um só parque industrial, começaram a vender. O grande problema foi ajustar o PCP, porque aí todo mundo quer que passe na frente, aquele negócio todo e tal, não sei o que, não sei o que. Esse foi o problema. É não entender como negociar. Mas você traz, você enche, o que você precisa fazer é ter a máquina rodando, né? Bem feito. Rodar máquina não quer dizer que você está ganhando dinheiro. Né? Quem Pode estudou estar comigo até sabe o que perdendo, eu já né? falei. Você está perdendo. Se você não sabe o que está fazendo, você está fazendo bobagem. O impacto da produção é diretamente no seu bolso. Entenda isso. Se fizer bobagem, vai cair no bolso. Ele não sabe para onde está indo para qualquer lugar. Tanto faz Exatamente. Exatamente. Professor, muito bom o que a gente falou até aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco, já que você está voltando para o ofício onde a gente te conheceu, que é a aula, e vocês retomaram a pós-graduação lá no Senai, onde a gente se conheceu. Você foi professor, acho que de quase todo mundo que se formou na faculdade Senai. E você conhece todo mundo, né? Talvez você não lembre, mas todo mundo lembra de você. E essa retomada da pós-graduação, que sensação que você tem com ela? Você estava esperando? Ou simplesmente te ligaram e falaram assim, vamos fazer de novo? E agora você vai estar cheio de coisa. Nós estamos juntos lá no Boas Impressões. Você tem o AMI, que você participa. Sim. Você tem a JP, você tem seguro. Agora você tem a superintendência. Você vai conseguir dormir? Fala aí. Então, vamos lá. Eu não estava esperando não, viu, Robson? Eu não estava esperando. Eu continuo dando aula na FAPCOM, né, que é da Igreja Católica, dos Paulinos, né? E eu continuo dando aula lá, eu dou duas cadeiras na graduação. Faço os cursos, dou os cursos e tal. Mas não estava esperando. O Senai foi mais ou menos assim mesmo. Eles entraram em contato comigo, com o Hamilton, e queremos retomar o negócio aqui. E aí nós estamos tocando pau, né? Porque é um prazer muito grande, né? Você está no mercado, é lógico, é bom. Eu não vou dizer para você, é só pelo prazer da aula. Não, não é. Você está no mercado. Não é assim, você não vai ganhar, o professor não vai ganhar fortunas e tal, porque a gente dá aula por módulo, não é isso. Mas você volta para o mercado e você volta para a escola. Eu falava para vocês lá atrás, né, principalmente quando eu assumi a coordenação de estágios, que você sai do Senai, mas o Senai não sai de você, né? E é isso que acontece para mim, né? Eu falava isso lá atrás. A Mara está usando essa frase, viu? Falar nisso. A Mara está usando. Mas é isso mesmo. Você sai do Senai, mas o Senai não sai de você, né? Aqui a minha mesa é arrumada, ela tem um sistema, ela tem um jeito. Sabe? Você continua trabalhando e sendo senaiano, né? Você não deixa de ser senaiano. Você só não vai no Senai todo dia, né? Eu continuo indo no Senai,
Várias vezes eu fui no Senai. A convite, eu tive várias situações que eu fui chamado no Senai para participar de algumas coisas e tudo mais. Então você acaba não saindo. E eu saí no Senai assim, eu saí muito feliz. Duas escolas que eu saí, e que eu saí feliz, no sentido de que eu fui muito bem avaliado nas duas saídas, né? No Senai e na FATEC. Nas outras também, mas acho que o Senai e a FATEC me marcaram mais. Nós saímos muito elogiados. Sim. Né? Todos os professores da escola, todos da faculdade, porque saiu todo mundo junto, né? Saiu Simone, saiu Alan, que era do suporte, a Simone, que era a coordenadora geral, todo mundo saiu assim, falando muitíssimo bem de todos nós. E na FATEC, o último dia que eu tinha um contrato de 2 anos com a FATEC, eu não renovei porque eu fui para o Senai e fiquei lá 40 horas. Na FATEC, eu saí na última aula que eu dei, eu saí aplaudido de dentro da sala até eu entrar no carro. Eu cruzei 2 pavilhões da FATEC e eles me aplaudiram e eu saí chorando, porque não tem jeito. Você chora mesmo, porque é muita emoção. E o Senai é assim, a gente tem essa ligação com a escola. E para mim é um prazer enorme retornar a dar aula no Senai. Eu não quero mais nada, eu quero dar aula no Senai. Se eu for professor, negócio de ser coordenador de estágio, coordenador de pós-graduação, foi a época, foi muito bom, foi para mim muito bom, foi muito importante. Ser coordenador de estágio me ajudou muito. Ser coordenador da pós-graduação, aprendi muito. Mas meu negócio é ser professor, né? Então, eu fui vice-diretor acadêmico de faculdade, então, mas meu negócio é ser professor. Eu sou professor. E isso daí é muito bom. Eu estou muito feliz com esse convite, muito feliz porque a gente está retornando, né? Isso daí para mim foi um grande presente. Foi um grande presente, que eu agradeço ao Elcio, agradeço ao Enéas, que me chamaram para voltar, né? Eu agradeço do fundo do coração. Não foi o Elcio que me demitiu. A demissão veio do Senai, da sede. E porque foi uma tomada de decisão estratégica. Eu não tenho que discutir isso. Foi uma tomada de decisão estratégica. Só, mais nada. Mas eu estou adorando voltar. Que legal. Mas vai ser de sábado. Que bom. Eu acho que todo mundo que já foi teu aluno está curtindo isso. E quem vira a ser seu aluno vai entender, né, Robert, o que a gente sente quando está diante do mestre. E, bicho, não é bolinho, não. Eu lembro quando a gente viajou fazendo palestra, para mim foi uma surpresa ali, 2017, 2018, eu encontrava com o pessoal, parecia até quinta série. Os caras olhavam e falavam assim, tô dando palestra com o Pires, né? Tá nojento agora, tá se achando. Tinha ciúminho. Você lembra que eu te falava? Eu falava, lembro do ciúminho. Eu não sabia, não, que você. Meu Deus do céu, os caras têm uma possessão com você, que isso? Ninguém pode chegar perto. É impressionante. Mas, puxa, que bom. Essa agenda, né, tão ocupada, né, Pires? Quando a gente ama o que a gente faz com amor, faz com prazer, enfim, que muitas vezes algumas pessoas não veem, né? A gente trabalha muito mais do que aquelas 8 horas, vamos dizer assim, que essa galera fala que é 8 horas para trabalhar. É 15, 16 horas, por dia, olhe lá. Eu vi recentemente uma publicação, quantas horas semanais o Elon Musk trabalha. É mais de 100 horas semanais que esse cara trabalha. Então, se ele construiu uma porrada de empresa, é o cara mais brilhante. Não é à toa, bicho, o cara trabalha pra caraca. É lógico, não é a quantidade de horas que você vai trabalhar ali. Não é só isso que faz a coisa tracionar, a coisa acontecer, né? Mas também, se você ficar trabalhando 2, 3 horas, não vai acontecer nunca, né? Então, é muita hora, muita dedicação. É muita dedicação. E apesar de não estarmos numa sala de aula aqui, foi uma aula esse papo. Eu gostei demais, tenho certeza que o Robson também, toda a comunidade está nos acompanhando. E antes de finalizarmos, Pires, né? Tu chegou a comentar, Robson, também impressões.
Fala um pouquinho de Boas Impressões para quem não conhece, faz o convite para a galera. Enfim, fala um pouquinho antes de a gente estar finalizando o episódio. Cara, Boas Impressões começou no Senai há agora 12 anos atrás. E começou porque a gente estava montando as primeiras aulas. Eu montei, acho que, o primeiro curso de EAD do Senai, né? Eu participei junto com o pessoal do EAD que me ajudou assim. Eu não sabia nada de EAD, não sabia nada. Nós montamos o primeiro curso. E quando eu estava montando o curso, falei, cara, a gente precisa de um canal para falar sobre indústria gráfica. E aí veio a ideia de fazer o Boas. Daí gravei com o Hamilton, gravei com o Botana, né? Somos amigos, né? A gente grava com os amigos. E eu tinha uma gravação com o Bruno Cialone, mas eu não sei para onde foi aquele negócio. Perdi a gravação do Bruno Cialone. Daí o Paulo recuperou isso, falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. Mas aí, o que acontece? Vamos contar a real. A gente tinha um grupo, eu, o Robson, João Leodônio e o Danielzinho. E a gente ficava falando um monte de abobrinha no grupo, falava umas bobagens, enchia o saco do Daniel, comedor de pão de queijo lá e tal. E eu falei, não, eu quero isso, mas agora no modelo de programa, né? E vamos começar a trazer gente para conversar e tudo mais. Danielzinho pulou fora por razões que a gente... de profissional, razões profissionais dele, que não podia vir. O João começou com a gente, mas o João continua com a gente, mas ele não está presente, porque não dá. Ele está trabalhando muito, né? Ele está construindo o império dele lá, o império da Paris. E aí, o que nós fazemos é isso, Robert. A gente bate papo. A gente não quer ser nada mais do que isso. A gente quer bater papo com pessoas. A gente quer trazer as pessoas para conversar, né, Robson? E a gente quer conversar, bater papo, entender como é, como é que não é, mas de pessoas boas, como vocês fazem. Trazer pessoas boas, trazer pessoas interessantes, que tenham alguma coisa a agregar, né? Temas importantes, né? Nós estamos aí com uma série de embalagens, a gente já entrevistou gente muito boa no mercado, e vamos entrevistar nós vamos entrevistar várias pessoas ainda sobre isso, porque é o tema do momento. A gente precisa falar sobre isso. E falar sobre um monte de coisas que envolve a indústria. Você fazer embalagem, pô, começa lá na pré-impressão, com softwares adequados, o Robson domina isso, da maneira correta, de você formar o preço para isso, do PCP saber o que tem que fazer para fazer isso acontecer, dos equipamentos, e como é que você entrega isso, né? E como é que você acompanha. E, enfim, a gente quer trabalhar isso tudo. Então, a gente criou esse canal que nós estamos falando sobre isso. De repente, sei lá, o ano que vem, ou esse ano mesmo, a gente fale ainda sobre a criação de livros, trazemos pessoas aí, podemos trazer pessoas, não sei, a gente vai caminhar, a gente caminha. E é legal, porque a gente caminha juntos. Olha, a ideia é essa, olha, vamos falar com esse negócio aqui, vamos fazer esse negócio aqui. Que a ideia é trazer boas práticas, trazer pessoas boas, trazer pessoas que tenham conteúdo. É isso. O Boas Impressões é isso. E trazer coisas boas. Essa é a verdade. Aliás, Desculpa, pode falar. Robert, isso me deu estalo agora. A gente estava conversando outro dia, você estava me explicando sobre verniz e a importância do verniz na linha de produção, não é na embalagem, é na linha de envase. E, cara, Pires, eu falei, pô, não sabia. Existem diferenças do verniz conforme a linha de produção que ele vai. A gente precisa... Robert, já agora, só de pronto. Queremos você no Boas Impressões para falar isso aí. Para explicar esse treco aí, cara. Para explicar esse treco vai ser um prazer. Esse convite ao vivo vai ser um prazer. Você pode ter certeza disso. Mas para deixar a galera assim bem clara, Boas Impressões é um canal no YouTube, certo? Onde tem bate-papo com profissionais. Se jogar no YouTube Boas Impressões, a galera acha, certo? Hoje nós temos uma quantidade já de views que permite que seja YouTube /Boas Impressões. Show, você bacana. Entra e acha a gente lá.
Então, fica o convite para a nossa comunidade ali também, no YouTube, se inscrever no canal do Boa Impressão, acompanhar, porque uma comunidade forte, uma comunidade da área gráfica, quanto mais forte nós sermos, melhor é para todos, né? Então, vão lá e seguem Boas Impressões também, é um pedido aí para a comunidade. Pires, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que eu posso falar pelo nosso também, estamos muito lisonjeados. Batemos um papo recentemente com o professor Botana, agora com o senhor. Está sendo um papo, foi um papo maravilhoso, foi uma aula, como eu disse há pouco. Muito feliz com isso, com esse momento do qual estamos aqui tendo com esse papo contigo. Eu tenho certeza que a comunidade, de modo geral, está gostando muito aí do papo. E Robson, o Pires agora faz parte da comunidade Printcast e está carimbadaço na comunidade, certo? Está carimbado. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade, Pires. Muito obrigado, gente. Aí, cada vez mais a gente está interagindo com a galera, viu, Pires? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Adorei o papo, foi ótimo. Massa. Mas vocês anotaram o que eu falei? Uma gráfica. Vamos lá, gente. Tem conta para fazer aqui ainda. Muito bem, muito professor. Obrigado, gente. Muito professor, obrigado de verdade. Obrigado. A gente fala o tempo todo, mas, assim, oficialmente, obrigado por você estar aqui. Para as Matildes, que estavam falando assim, aposto que vocês vão chamar o Pires de comércio. A gente fez uma lista enorme, Pires, com as pessoas e começamos a falar assim, gente, manda sugestão. Veio sugestão de um, de outro, veio Botana, veio você. E aí, como que encaixa? Porque a gente foi concatenando tudo e organizando, a gente tem uma dificuldade de bater a agenda, né? Inclusive, é por esse motivo que o Vinícius precisou nos deixar. É difícil bater a agenda de todo mundo para poder falar. Então, a gente teve muita gente pedindo que você tivesse... Eu moro do lado de uma pista de prova. Muita gente pedindo para que você estivesse aqui com a gente. E a gente tentando organizar as coisas. Poxa, a gente disparou os convites lá no início, até para o pessoal entender. Tem uma série de convidados já, todos organizados por semana, por mês e tal. E que bom que a conversa com você veio num momento especial, que é você assumindo a superintendência da Andigraf. Obrigado por você estar aqui, pelo seu tempo. A turma não sabe, mas são quase 11 horas da noite, eles vão assistir cedinho. Boa sorte lá, sucesso. O que a gente do Printcast puder fazer e tiver no nosso alcance, conte com a gente sempre. Você é fera, você é um dos monstros da nossa formação de Senai, Pires. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Privilégio. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu por mais um episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado.